preciosas, sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso Pode Chinelar, o nosso podcast com chineladas com amor da Daia. Aqui vocês vão encontrar chineladas com amor da Daia, conhecimento, nós vamos pensar fora da casinha, fora da caixa mesmo. Enfim, a gente vai discutir muitas coisas, discutimos muitas coisas em relação aos relacionamentos. E para você que não me conhece, né, meu nome é Daia Bosqueta, eu sou especialista em relacionamento e eu ajudo você, mulher que foi machucada num relacionamento, a resgatar o seu brilho em 8 semanas. Então, meus amores, estejam aqui. Nós estamos nesse processo contínuo de trazer informações, conhecimentos para vocês, para trazer clareza, né, para os processos de mudança, né, que muitas vezes eu vejo aqui nas minhas clientes que é preciso. Então, a gente traz, antes de mais nada, consciência e clareza do que você está passando nos seus relacionamentos, como você está sendo machucada, como você se resgatar e resgatar o seu brilho. E hoje, meus amores, então assim, ó, para você que não é inscrita no canal, ó, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, nós temos vídeos novos todos os dias aqui no nosso canal, e nas terças e quintas nós temos o nosso podcast, que a gente traz um conteúdo mais recheado de informação para vocês, para fazer essa lapidação. Se você aí está se sentindo um carvão porque não está com brilho, vem aqui com a gente, que aqui é o momento para você tirar para você ter um pouco mais de clareza do que está acontecendo com você, como você pode fazer os processos de mudança, enfim. Então, fica aqui com a gente, se inscreve no canal, ativa as notificações, já deixa o seu like aqui e compartilha também esse nosso podcast, porque hoje o tema ele vai ser um tema que eu confesso que não é um tema fácil da gente conversar, mas super, super, super importante. Eu, como especialista em relacionamento, eu tenho várias outras especializações, né, no meu processo aqui, né? E uma delas é esse tema que eu vou trazer hoje. E eu confesso para vocês que quando eu fiz essa especialização, eu fiz para ter conhecimento. Não era a minha intenção atender esse tipo de caso, né? Só que, infelizmente, os dados, né, mostram muitas mulheres que passam por esse tipo de situação que eu vou trazer aqui hoje para vocês, e eu não consegui negligenciar as clientes que me buscavam. Então, eu comecei a atender no início sem querer, sabe? Eu não estava querendo muito atender essas situações, eu tinha feito a minha especialização para fins de conhecimento, para conseguir auxiliar quem me buscava, buscar um outro profissional, mas eu não consegui, né? Então, quem já acompanha os meus podcasts sabe um pouquinho da minha história, sabe que eu tenho um propósito. Então, esse canal aqui, ele tem um propósito, é um propósito de trazer você, mulher, para você que perdeu o seu brilho, para você que foi machucada, para você que já passou por várias situações, não passar mais. Então, o meu propósito é que as mulheres não percam mais o seu brilho, que elas saibam se resgatar, que elas não sofram mais abuso, assim como eu sofri, como eu perdi meu brilho, como eu sofri, como eu fui machucada. Então, eu trago aqui para vocês, eu sempre deixo isso bem claro. Eu trago aqui para vocês o conhecimento, baseado nas certificações, nas formações, nos livros, mas, acima de tudo, também nos atendimentos e nas experiências que eu já tive na minha vida, que se não fossem elas, né, hoje eu não estaria aqui. Então, sejam muito bem-vindas novamente, minhas preciosas. E o tema de hoje, ele é para você, mulher, que muitas vezes está aí se sentindo sozinha. Isso mesmo, que você está passando por algumas situações nos seus relacionamentos que você até entende que não estão sendo bacanas, né? Que não estão sendo legais, mas que você não consegue sair disso. Às vezes você está nesse processo de vai e volta no relacionamento, mas você sempre retorna para aquilo que de alguma maneira está te fazendo mal e você não entende por que você faz isso. E por que eu digo que você está se sentindo sozinha? Eu sei que você está se sentindo sozinha, porque muitas vezes, até mesmo as pessoas que a gente mais ama, como a nossa família, os nossos amigos, acabam nos abandonando nessa situação. É aquela coisa que você começa a escutar, mas de novo com essa história, de novo com os mesmos problemas, por que você não sai desse relacionamento? Só que eu sei, mulher, você que está aí passando por isso, que não é tão simples assim, que não é tão fácil assim. Para quem está de fora, para quem analisa de fora a situação, é sempre mais fácil de analisar. Mas só você, mulher, sabe o que você está passando, o que você está sentindo e como você está muitas vezes perdida no que está acontecendo, perdida no que você está pensando, perdida nas situações que estão acontecendo ali que deixam você confusa. Por isso que eu falo que a gente traz clareza.
todo o processo de mudança na nossa vida, ele exige a clareza antes de mais nada. Então, muitas vezes, você, mulher, não tem essa clareza, você não tem essa noção de que o que você está passando tem um nome, do que o que você está passando é complexo, venha muitas vezes de outros relacionamentos, de outras questões que você já passou lá na sua infância, lá na sua família. Então, por isso, muitas vezes você está aí se sentindo perdida. E muitas mulheres chegam para mim que já foram abandonadas pela sua família. Tipo, a família tá assim, ai meu Deus, é assim, ela é assim mesmo, e ela vem sempre com as mesmas histórias e já nem escutam mais vocês, né? Ou muitas também chegam até mim, que inclusive vêm de terapias, de outras terapias, e os próprios terapeutas abandonaram essas mulheres. Então, se você é uma dessas mulheres que está aí se sentindo perdida, que está aí se sentindo dessa maneira, fica aqui comigo que hoje nós vamos tratar desse assunto de uma maneira, eu vou tentar tratar ele de uma maneira mais leve, porque você sabe que eu gosto assim de tratar as coisas de uma maneira leve, descontraída, muitas vezes na brincadeira, né, para que a coisa seja muito leve mesmo, mas hoje esse assunto ele não é muito leve, né? Ele é um pouco mais pesado, mas extremamente necessário nós trazermos aqui. Então, mulher, fica aqui comigo, sinta-se abraçada se você está se sentindo dessa maneira, porque eu sei o que você está passando e eu vejo você. Então, muitas vezes a gente não se sente vista, né? Não se sente valorizada, principalmente no nosso relacionamento, e a gente continua nesse relacionamento. Por que que eu continuo aqui? Sobre isso que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar de coisas que pode ser que você esteja passando aí e ainda você não tenha consciência do nome disso que você está passando. Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos que nos fazem muito mal e um tipo específico. Eu vou fazer vários podcasts aqui falando dos vários tipos de relacionamentos, porque existem vários tipos de relacionamentos, tá? Então eu vou fazer vários podcasts aqui explicando para vocês. Hoje eu resolvi iniciar, né, esse podcast falando dos relacionamentos com esse que é um pouquinho mais pesado, que é aquele em que a mulher realmente ela está num sofrimento constante, ela já está passando por alguns danos mesmo, danos psicológicos profundos, duradouros, que você já entende que você está cansada, você já não está mais conseguindo dar conta daquilo que está acontecendo e muitas vezes você desistiu inclusive de você mesma. Então, fica aqui, porque se você está passando por esse tipo de situação, por esse tipo de relacionamento, eu já vou dizer para vocês que esse é um relacionamento que geralmente, aliás, nunca tem um ajuste a ser feito. Raramente essa dinâmica que eu vou explicar que é prejudicial para você vai mudar mesmo depois que você se afaste dessa pessoa. Então, muitas vezes, a gente precisa realmente se afastar das pessoas que nos fazem mal, mas é muito difícil para quem está nesse tipo de relacionamento. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um padrão de relacionamento, em que acontece uma discrepância de poder, tá? E o que que você quer dizer com isso? Onde nós temos uma pessoa que é extremamente submissa e alguém que tem poder sobre ela. Então você já deve estar pensando aí, Dai, que tipo de relacionamento é esse? Ah, é tóxico, é abusivo? Porque notem, quando você vai no Google buscar essas coisas, tem muita coisa errada, muito desserviço aí, tá? Então, cuidado, né? Tem diferenças entre relacionamento tóxico, abusivo, disfuncional, enfim, tem N relacionamentos, mas hoje nós vamos para um padrão em que existe um abusador. Exato. E toda vez que todo relacionamento que existe um abusador, ele existe uma vítima. Então, a mulher que é vítima, não só mulheres, existem mulheres abusadoras também, existem, gente, mas assim, é muito menos do que os homens. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. E eu já aviso você que se você está passando por situações assim, ainda não tem clareza se realmente está passando por um relacionamento abusivo, pode ser que o que eu trouxer aqui para vocês gere gatilhos em você que você vai se sentir desconfortável. Então, novamente, se você se sentir desconfortável, é aí que você tem que ficar aqui, é aí que você tem que ouvir o que eu tenho para falar, porque isso vai ajudar você a ter mais clareza e consciência do que está acontecendo com você, tá bom? É no desconforto que a gente cresce, então pega isso aqui para você, porque hoje eu vou ajudar, eu tô até com a minha caneta nova, olha que linda, da caneta do Resgata Seu Brilho, então é aqui que você tem que estar para resgatar o seu brilho. Antes de mais nada, clareza e consciência. Então nós vamos falar um pouquinho sobre realmente essa questão dos relacionamentos abusivos.
E, gente, existe sempre um padrão que acontece nesse relacionamento. Então, nós temos sempre uma pessoa que é o abusador. Esse abusador, o que que ele faz, né? Ele encontra uma mulher, né? E se empenha para conquistar essa mulher. Então, qualquer mulher, inclusive eu, posso ser vítima, sim, de um relacionamento abusivo. Porque muitas vezes aquele abusador ele é um cara que, perante a sociedade, ele é muito bem visto. Ele é aquele cara influente, aquele cara querido, aquele cara que participa da igreja, aquele cara que faz ação social, aquele cara que, para a sociedade, as pessoas olham para ele e acham ele o máximo. E aí, como é que você, mulher que está passando por esse tipo de relacionamento, consegue convencer? Porque muitas vezes, gente, nós mulheres temos que convencer as pessoas de que a gente está passando por uma situação abusiva e às vezes as pessoas não acreditam. Então, se você está nesse tipo de relacionamento, fica aqui comigo. Tá? Então, isso é um padrão. Geralmente, o abusador, ele não tem cara de abusador. Geralmente ele é um cara muito bacana, muito influente, muito bem visto na sociedade. Então, quantos casos a gente vê hoje nos noticiários, né? A pessoa era extremamente bem conceituada, inclusive líderes religiosos, enfim, um monte de pessoas que são até famosas e que de repente do nada estoura essa bomba. É porque um abusador, ele sabe exatamente o que ele faz. Então, a primeira coisa, ele encontra uma mulher que é uma suposta vítima. E aí ele se empenha em conquistar ela. Então, ele é um cara extremamente conquistador. É aquele cara que você olha e fala: caraca, eu achei o meu príncipe encantado, porque ele faz tudo por mim. Ele cuida de mim, ele me trata bem, ele me dá presente, ele me leva para viagens, ele tá toda hora me apoiando. Então, é muito no início, principalmente no início da paixão. Se você não viu o podcast que eu falei sobre hormônios do bem-estar, a paixão, vai lá olhar que eu falei já sobre isso. Você tá com o teu cérebro inundado de hormônios do bem-estar. Então, esse abusador, eu nem sei se ele sabe sobre isso, mas eu acho até que ele entende que nessa fase você é uma fase de encantamento, então você não consegue identificar que ele é um abusador, ele não tem cara de abusador, gente, tá? Aí o que que acontece? Devagarinho, quando passa essa fase da conquista e que a mulher ela tá encantada por esse cara, nossa, é o príncipe encantado, é aí que ele começa a se revelar. Mas ele começa a dar sinais de comportamentos abusivos muito sutis progressivamente, de acordo com o quê? Com a suscetibilidade dessa mulher, com a vulnerabilidade emocional dessa mulher. Então, muitas mulheres, por isso que eu sempre falo que vocês têm que se conhecer, que vocês têm que se desenvolver, porque muitas mulheres chegam aqui para mim e são mulheres extremamente bem-sucedidas, lindas, organizadas, bem-sucedidas financeiramente e entraram no relacionamento abusivo. Por quê? Porque por fora, geralmente, ela é uma casca grossa, ela é dura, ela é independente, mas por dentro ela é totalmente fragilizada emocionalmente. Então, notem, o abusador ele não vai apenas buscar aquela mulher que você olha e já sabe que ela é potencialmente uma vítima vulnerável. Muitas vezes essa mulher é uma mulher super bem-sucedida, uma mulher independente, e mesmo assim ela cai num relacionamento abusivo. Então, é aí que ele começa a dar aqueles sinais sutis. É tudo muito sutil. É aquele cara que ele tratava você muito bem e de repente ele começa a mudar em algumas coisinhas. De repente ele começa a alfinetar você em algumas coisas que antes não acontecia. Então, se essa mulher não estiver equilibrada emocionalmente, é nesse momento, né, que se ela não está equilibrada emocionalmente, ela não consegue perceber esses sinais sutis. Então, eu sempre falo de você se tornar expert em sinais, e é isso que eu ensino, inclusive, nas minhas alunas no método DB, né, que é o diamante brilhante, é você estar atenta aos pequenos sinais. Porque, gente, as coisas não acontecem do nada. Não acontece o cara já pá vai abusar, o cara já pá vai bater. Não. Ele começa com coisas muito sutis que vão fazendo com que você perca o seu brilho sem perceber. Então, quantas de vocês vêm para mim e falam, Dai, eu não sei onde eu me perdi. Eu não sei aonde foi que eu comecei a perder meu brilho. É porque é sutil. São coisas sutis que vêm acontecendo. Então, se essa mulher não está equilibrada emocionalmente, é isso que vai acontecendo. Então, qualquer mulher, em qualquer circunstância, ela pode sim estar se relacionando com o abusador. Eu posso estar também. Ninguém está livre disso.
Mas na maioria das vezes é difícil a gente detectar, né? De imediato que esse cara é um abusador. Então, essas mulheres, elas. Mas aí nota, se você está bem emocionalmente, se você está equilibrada, se você se ama verdadeiramente, se preenche de si mesma, quando esse relacionamento começa a dar os primeiros sinais, você já fica ligada no que está acontecendo. E aí você já percebe que alguma coisa não está bem. Mas se você não está equilibrada, você não consegue perceber esses sinais sutis. É aquela coisa, não, ele é assim mesmo, ou ele está estressado no trabalho, e aí você vai passando batido por esse tipo de situação. Muitas vezes você não conversa sobre o que você está sentindo, você tem medo de falar sobre o que você está sentindo, ou você acha que está ficando louca. Pega isso aqui para vocês, pega isso aqui para vocês. Então, o que que acontece? O abusador, ele encontra uma vítima, ele é extremamente encantador, então ele conquista esta pessoa e depois ele vai começando a dar sinais, né? Sinais sutis. Porque o que que acontece? É tudo muito bem pensado. Esse abusador, ele avalia os pontos fracos e percebe as fraquezas dessa mulher. Então ele começa e ele percebe os pontos fortes também, obviamente. Então ele começa a enfraquecer essa mulher através do quê? Daquele encantamento inicial. E depois ele começa a fazer o quê? Naqueles pequenos comportamentos sutis ali, é que ele começa a reduzir a autoestima dessa mulher e a capacidade dela decidir por ela mesma. Então, quantas mulheres aqui super independentes que chegaram para mim e já não tinham mais capacidade de decidir por si própria. Então, aí que começa o abuso e a imposição de poder. De novo, sempre quando temos um relacionamento abusivo, nós temos alguém que está submisso e alguém que tem poder sobre essa pessoa. Então, notem, no relacionamento tóxico, que eu vou fazer um podcast falando só sobre isso, não tem esse desequilíbrio de poder. Agora, no relacionamento abusivo, sempre temos um abusador e uma vítima. Sempre temos alguém que tem um poder em cima dessa pessoa e essa aqui perdendo a sua autonomia. E essa dinâmica, ela vai se agravando. Ela vai se agravando progressivamente, por isso que é sutil que as coisas vão acontecendo e muitas mulheres não conseguem se dar conta. Se você está aí percebendo já, se identificando, né, tendo um pouquinho de consciência, você já deve estar num processo de negação. Porque muitas vezes, quando as vítimas vêm, né, chegam até mim, a maioria delas não tem consciência que elas estão passando por isso. E quando eu começo, eu não vou falar nunca, você está num relacionamento abusivo. Eu já sei de cara, mas eu não vou falar isso. Porque isso vai fazer com que essa mulher se afaste de mim. Então, eu preciso que ela, devagarinho, eu faça uma psicoeducação. O que que eu estou fazendo aqui com vocês hoje? Uma psicoeducação. Para você, devagarinho, entendendo as situações que você está passando, devagarinho, você olhando e pensando, será que é? Será que não é? E quando você começa a pensar, eu acho que pode ser, vem um processo de negação, de você dizer, não, mas comigo não é assim, não, 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 mas ele é assim porque ele tem problemas, e aí o teu cérebro começa a trazer desculpinhas, é aquela tua vozinha interna falando merda para você, e você tá escutando essa vozinha. Então, se você tá nesse processo de negação nesse momento, tudo bem, sinta-se de novo acolhida, mas fica aqui, porque pode ser que agora, durante o resto do podcast, você se identifique mais ainda. Então, existe esse padrão. Então, novamente, vamos recapitular? Tem o padrão do abusador, ele escolhe a vítima, ele encanta ela e depois ele começa a baixar a autoestima dela de forma muito sutil. De forma muito sutil. E aí existem as fases do ciclo, um ciclo completo. O relacionamento abusivo ele é sempre igual. Em todos os relacionamentos, em todos. Isso é uma coisa boa para nós profissionais, porque a gente consegue identificar muito facilmente, porque ele é sempre um ciclo fechado e se repete em todos os relacionamentos da mesma forma. Como que funciona esse ciclo? Bom, o primeiro ciclo é a fase da lua de mel. É a fase da conquista. É aquela fase que o abusador, ele faz de tudo para conquistar a vítima, o máximo que ele puder. Então, ele avalia as necessidades dessa pessoa, ele se desdobra para fazer tudo que ela quer, ele percebe nos mínimos detalhes as formas de agradar, as formas de encantar essa mulher, as coisas que ela mais deseja, que ela mais quer, ele demonstra
demonstra amor, ele demonstra apoio incondicional. Então, notem, de novo, tá vendo como não é fácil a gente identificar logo de cara? Porque esse cara, ele é maravilhoso, ele é o tal do príncipe encantado. Então, ele dá apoio, ele dá amor, ele se empenha, ele tenta ser o melhor possível, né? Faz aqueles momentos, aquelas experiências serem inesquecíveis, maravilhosas. E aí, o que que acontece? Ele fica o tempo inteiro se esforçando no sentido de fazer com que essa mulher se sinta única e amada. E ela começa a fazer o quê, gente? Registrar as memórias e as sensações internas, ou seja, está inundando o seu cérebro dos hormônios do bem-estar, que eu já falei no podcast anterior. Se você não foi lá, meu amor, vai lá ver. Então, essa mulher, ela está inundada no seu cérebro de hormônios do bem-estar. E aí ele fica fazendo isso repetidamente até ela se encantar. O problema é que um dos fatores que vão dificultar o abandono desse relacionamento para essa mulher é exatamente o fato dela sempre estar buscando o retorno daquilo que era muito bom, ou seja, do início, lá da lua de mel, porque ela quer reviver aquelas sensações, ela quer reviver aquelas emoções, ela quer reviver aqueles momentos, aquelas experiências. Em outros podcasts eu já falei sobre isso também. O nosso cérebro, ele não quer sentir dor. Então, quando você é machucado num relacionamento, muitas vezes você não busca ajuda ou você retorna naquele relacionamento porque o teu cérebro começa a trazer looping de boas memórias. Ele fica lembrando aquela coisinha pequena que o cara fez, aquele dia que a gente fez aquilo lá, aquele sorriso que ele deu. E aqui, como o cara foi muito encantador no início, encheu, né, de dopamina, ocitocina, o cérebro daquela mulher está inundado com aquilo, ela está sempre buscando retornar àquela fase inicial, que é a fase de lua de mel. Então, nessa fase da lua de mel, tem paixão, tem conquista, tem apoio, tem suporte, tem as necessidades dela atendidas de imediato. Não é assim, eu vou. Não, ele faz de imediato. Tem um amor que parece ser incondicional, aquelas experiências inesquecíveis, carinho. Respeito, sim, gente, tem respeito, ele respeita. Demonstrações de respeito, de admiração, de orgulho. E aí, quando esse encantamento acontece, quando ele já percebeu que essa vítima está pega, quando essa vítima está ganha, começa a fase da tensão. Lua de mel, vamos para o ciclo. Lua de mel, começa a tensão. É nessa fase que o abusador começa a mostrar para que veio. Ele passa a ter algumas atitudes sutis, algumas atitudes abusadoras sutis e indiretas. Aquele cara que de repente do nada, o cara que nunca se estressava, que estava sempre muito bem, sempre pronto para você, ele começa a se estressar por nada. Ele começa a criticar os detalhes que antes ele ignorava e muitas vezes até ele elogiava aquilo que você fazia. Ele começa a se comunicar de uma forma mais agressiva, né? Em muitos momentos, ou ele silencia, ele sabe aquele cara que daí ele fica quieto e ele se distancia do nada, você nem fez nada e aí ele começa a se distanciar, tipo como uma forma de castigar muitas vezes você, né? Porque ele quer reprimir você, então ele quer deixar você confusa, né? Deixa a mulher confusa. Começa com abusos morais, psicológicos leves, né? De forma muito velada, muito sutil nessa relação. E aí ele começa a fazer o quê? Questionar. Nossa, isso foi alguns casos que eu peguei que foi muito isso. Elas chegaram nessa fase, para mim, né? Onde ele começou a questionar o seu círculo social. Onde ele tenta impedir que você tenha contato com os amigos, com a família. Ele começa a dizer que não gosta, que as suas amigas são todas vagabundas, que a sua família ela fica interferindo, que a sua família não gosta realmente de você, né? Então, já tive casos muitos casos aqui para mim, uma em específica, que ela não conseguia mais nem ir visitar a mãe dela e a irmã dela. Ela tinha uma irmã gêmea e ela não conseguia nem visitar a mãe, os sobrinhos, enfim, porque ele não deixava. Então, ele começa a tirar essa liberdade, inclusive liberdade de escolha,
das coisas da vida dela e a liberdade de interagir com outras pessoas. Começa a se tornar extremamente ciumento e possessivo. E aí que vem uma questão muito séria que as mulheres, que eu vejo muito das mulheres. Ai, ele tem ciúme de mim. Ai, é tão bonitinho, né? Porque ele me cuida, ele quer saber o tempo inteiro onde é que eu tô, ele quer saber o tempo inteiro com quem que eu falei, ele quer pegar meu celular. Ai, na verdade, ele gosta tanto, ele me ama tanto que ele tá cuidando de mim. Não é, não é cuidado, não é sobre isso. E aí essas coisas sutis, ele começa a constranger a companheira em público, ele começa a desmentir ela, ele começa a menosprezar alguma opinião, né, que essa mulher dê, alguma ação que ela faz, ele começa a desprezar aquilo, ele começa a mudar de humor, explodir, né, sem motivo nenhum, e várias vezes ao dia. E aí o que que acontece? Essa mudança de humor repentina do nada desse abusador faz com que a vítima, ou que a mulher, ou o homem, se for a mulher abusadora, né? A pessoa começa a entrar numa confusão mental. Porque daí ela começa a ficar intrigada, né? Ela começa, tipo, a se questionar sobre por que que essa pessoa ficou desse jeito, por que que mudou tão repentinamente, assim, de humor, de comportamento, né? O que que tá acontecendo? Será que, meu Deus, será que eu sou culpada? O que que tá acontecendo? Começa a acreditar que realmente ela é responsável por essa mudança, né? Por esse descontrole que ele tem. E ele fala isso. Ele começa a falar, porque você está fazendo isso. Eu perdi a cabeça com você porque você fez isso. Então a pessoa começa a ficar muito abalada emocionalmente e psicologicamente, a ponto dela não conseguir ter noção, discernir o que está certo, o que está errado, o que está se passando do ponto já ou não, porque ela começa a sentir que ela é culpada. Ela começa a pensar que realmente essa pessoa ela é tão perfeita que é perfeita demais para ficar com ela. E isso ele mesmo afirma. Eu sou tão perfeito, tão maravilhoso, que olha só, se você me deixar, você nunca mais vai achar alguém como eu. Você nunca mais vai achar alguém que cuide de você como eu, que aguente você como eu, que quando você faz isso, isso e isso, que esteja aqui com você. Então, a vítima acaba acreditando que ela é realmente merecedora de ofensa, de crítica e de ser maltratada. E aí essa pessoa muda, né? Ela muda completamente. Então ela entra numa dinâmica de tentar. Mas o que que acontece? Lembra que tinha lá os hormônios do bem-estar, a fase da lua de mel, aqui na segunda fase da tensão. E ela começa a buscar desesperadamente reverter aquela situação, apaziguar aquilo, né? E começa a agradar cada vez mais o abusador. Então, ela só tem coisas ruins e ao invés dela olhar para aquilo e entender que não está fazendo bem para ela, ela começa a se sentir culpada e entender que ela tem que fazer mais para esse abusador. Então essa pessoa, a vítima começa a agradar mais essa pessoa. Então, aquela fase lá aquela fase anterior, que era a fase da lua de mel, ela se inverte aqui totalmente para a fase da tensão, porque aqui e aí essa fase ela é fundamental. Para quê? Para essa mulher, para essa vítima, ela tomar uma decisão, se ela permanece aqui ou se realmente ela deixa desse relacionamento. Mas lembra que eu falei para vocês lá no início? Se você não está bem, equilibrada emocionalmente, bem consigo mesma, com a sua autoestima, você pode continuar nesse relacionamento. Se você é uma mulher que está bem resolvida, provavelmente você não vai conseguir ficar nesse relacionamento, né? Se você estiver bem emocionalmente, você não vai se tornar vítima. É muito provável que essa mulher que está bem emocionalmente, ela tente sim reverter essa dinâmica, tenta insistir nesse relacionamento, mas quando ela começa a compreender que essa mudança, né, não vai acontecer, que ela percebe que ela foi iludida, que ela percebe que foi bom enquanto durou, ela vai sair desse relacionamento, né? Por quê? Porque ela percebeu que aquele cara se revelou uma pessoa que não era lá no início. Ela tem essa consciência. Agora, a mulher que não está equilibrada emocionalmente, não está saudável, o que que vai acontecer? Ela tem um perfil mais suscetível para ficar nesse relacionamento. Então ela não desiste, ela continua tentando, ela continua que aquilo volte a ser como antes. E aí ela passa a ser manipulada. Aí os abusos vão aumentar. Cada vez mais esse abusador ele vai ter menos tolerância. Nós não estamos nem falando aqui de violência ainda, mas
vai chegar um momento em que começam pequenas violências, até que chega às violências de vias de fato. Nem todo relacionamento abusivo tem violência física, tá? Nem todo. Mas eu ouço dizer que a violência psicológica, a violência emocional, ela é mais traumática quase do que a violência física, né? Então, aí o que acontece? Acontece a terceira fase. E a terceira fase é onde começam os incidentes, que é uma fase mais aguda. É quando aqueles abusos deixam de ser sutis e eles se intensificam. Eles se ampliam de forma clara, não tem sutileza nenhuma, como tinha na outra fase, né? Essa manipulação, ela é, é, é vista a olhos nus, né? Tem várias áreas da vítima, várias áreas da vida da vítima que já tem restrição, né? Restrição de liberdade, não tem contato social, não tem mais amigos, muitas vezes ela se torna dependente financeiramente, então ela já tem vários problemas psíquicos, emocionais, muitas vezes essa mulher já entrou em depressão, ela desenvolve síndrome do pânico, desenvolve ansiedade e ela não consegue sair disso. E aqui, de novo, a vítima novamente tenta reagir. Ela questiona, então, porque muitas pessoas dizem assim, mas por que ela não toma uma atitude? Por que ela não questiona? Ela tenta sim, ela faz, ela questiona, mas no final ela foi tão manipulada, a autoestima dela foi tão abalada que ela mesma começa a concluir que realmente ela está errada, né? E o abusador ele vai reforçando isso. Então ela vai se sentindo cada vez mais incompetente, cada vez mais culpada, cada vez mais fracassada, e ela começa a não conseguir mais enfrentar esse abusador como ela enfrentava antes. Então tem um desequilíbrio de poder, notaram isso? Tem alguém que tem um poder e alguém que está muito submissa. E é nítido nessa fase isso. E aí o que acontece? Os abusos verbais, emocionais, psíquicos, físicos, financeiros, todos os tipos de abuso acontecem aqui. É aqui que a vítima está num cansaço extremo. É aqui que a mulher ela tá sem força, que ela tá fraca fisicamente, que ela não tem coragem, que ela tá confusa, que ela tá extremamente dependente, ela tá perdida nas emoções dela, no que ela tá pensando, ela não sabe se o que ela tá pensando é real ou não é. Ela fica viciada psicologicamente nesta dinâmica destrutiva. Por quê? Por causa da manipulação. Então, quando ela está nessa exaustão física, exaustão emocional, ela começa a desistir. E aí a primeira coisa é ela desistir do relacionamento. Ela começa a desistir do relacionamento, ela começa a pedir ajuda externa, ela tenta se afastar, ela tenta se recuperar. Mas aí o que acontece, gente? Qual que é o prazer do abusador? O prazer do abusador é que ele destrua a vida dela. E aí, quando ele percebe que está perdendo ela, ele começa a fazer o quê? A tentar virar o jogo. Ele começa de novo, ele volta a insistir numa reconciliação, ele volta com aquelas promessas de que tudo vai ser como antes, né? Que é exatamente o que a vítima queria, né? Que voltasse aquela lua de mel. Então, começa de novo a manipulação para ela retornar. E aí, muitas vezes, é onde acontecem as recaídas, muitas vezes é onde as desculpas são aceitas e acontece a reconciliação. Aqui entra um momento que eu falei para você lá no início do podcast. Se você está se sentindo sozinha, se muitas vezes a sua família lhe abandonou, o seu terapeuta lhe abandonou, porque o que acontece? Esse ciclo que eu estou explicando para vocês, para uma mulher conseguir muitas vezes sair dele, ele passa por 7, 10, 20 vezes o mesmo ciclo. Então, ela sai, ela volta, ela apanha, ela sai, ela volta. E as pessoas ao seu redor não conseguem entender por que ela está fazendo isso. E aí elas começam a julgar, criticar, não a apoiar. E essa mulher acaba se sentindo mais sozinha ainda. Então, chegou uma hora que o abusador conseguiu realmente o que ele queria. Que era o quê? Que as pessoas já não abandonassem ela mesma. Porque daí ela fica mais dependente ainda do abusador. Tá fazendo sentido aí para vocês? Então, é quando realmente essa mulher ela não consegue sair. Ela não consegue sozinha sair disso. Então, se você conhece uma mulher que está passando por isso, ou se você está se identificando,
vai ser muito difícil de você sair dessa situação sozinha, porque aqui nós envolve muitas outras questões complexas, de dependência emocional, de traumas, de coisas vivenciadas na sua família, no seu passado, então você precisa buscar ajuda. Então, além, quando ela começa a desistir do relacionamento, o abusador, ele vem para manipular, né? E ele continua para quê? Para voltar àquele relacionamento. E aí ela segue de novo, e aí ela começa a fazer o quê? Desistir dela mesma. Porque daí ela tenta mudar as coisas, ela vê que não consegue e ela começa a perder, né? A perder o interesse em melhorar, e aí ela desiste dela mesma. E aí ela já, muitas mulheres, elas acabam não tomando nem banho, elas estão numa depressão tão profunda que elas se esquecem de si próprias. E aí, olha o que que acontece. Muitas vezes, esse abusador perde o interesse. E aí acontece o abandono dele pela vítima. E aí isso é para matar realmente com a vítima. As mulheres que estão num relacionamento assim, que são abandonadas pelo próprio abusador, eu ouso dizer que é muito pior. Porque aí ela se sente pior ainda, aí ela baixa mais ainda a autoestima dela, e aí ela fica se culpando mais ainda por aquilo e ela entra em desespero. É onde muitas mulheres, nossa, passam por situações muito difíceis, querendo tirar, inclusive, a própria vida. Então, a gente vê esse tipo de coisa. Porque quando o abusador destruiu a mulher de verdade, que não tem mais nada que ele possa sugar, que ele possa ter dela, que ele possa ter prazer em fazer aquilo com ela, ele perde o interesse. Ele perde o interesse e ele vai partir para uma próxima vítima. Então, você deve estar aqui pensando, Daia, existe como esse abusador não ser mais um abusador? E olha só, antigamente, quando a gente falava de relacionamento abusivo, se buscava mais ajuda para o abusador do que para a vítima. Porque, o abusador tem problemas? Tem, com certeza tem. Tem histórias cabeludas? Tem. Mas um abusador nunca vai deixar de ser um abusador. E ele, às vezes, é tão articuloso que ele busca ajuda. Ele vai na terapia de casal, ele vai lá, ele fala que vai mudar. E aí ele começa a abusar de outras formas. Então, muitas vezes, ele sai de um relacionamento, mas ele vai para outro e lá ele acha outras maneiras de abusar dessa pessoa. Então, existem N tipos de formas de abusar de alguém. Então, ele nunca vai deixar de ser abusador. Então, quando começa a encerrar esse ciclo aqui, né? Que ela não consegue sair daquilo, que ela não consegue tomar a decisão, que é o abusador, né? Que toma a decisão, ela passa por momentos muito difíceis que precisa de apoio. E aí que muitas vezes essa mulher já não tem mais apoio de ninguém. As pessoas já estão. É aquele papo que eu já ouvi de várias pessoas, inclusive. Não, ela gosta de apanhar. Não, ela gosta assim mesmo, deixa ela lá. E aí a família não entende esse ciclo todo que acontece para ela estar presa naquilo ali. E aí acontece o quê? Quando esse abusador ainda percebe que ele tem o que sugar dela e que ele vai lá tentar essa reconciliação, acontece a reconciliação, acontece a recaída. É aí que a família, os amigos e o terapeuta, enfim, todo mundo fica pé da vida, fica puto da cara. Por que que voltou se sabia que aquilo não era bom e não era, né, não era bacana? Mas aí, notem, gente, ela tá tão fragilizada emocionalmente, ela tá tão se sentindo para baixo, culpada, que ninguém vai querer ela, ninguém vai gostar dela, como esse cara já cuidou, já gostou lá na fase da lua de mel, que ela volta. E aí, nessa fase, ela volta, o abusador pede desculpa, ele se propõe a reconciliação, mas notem, ele oferece ajustes nessa reconciliação, porque ele ainda está culpando ela, porque na verdade esse afastamento aconteceu por causa dela, porque ela fez X, Y, Z, porque ela já era assim, assim, assado. Então, mesmo assim, ele responsabiliza a vítima pelos transtornos que aconteceram lá dentro. E aí, o que que acontece? É como se ele dissesse para ela: olha, foi você que me obrigou a eu perder a cabeça. Então, ele começa a trazer, ele começa a minimizar, né? Minimizar as coisas que aconteceram, começa a dizer: você exagera, eu nem te bati mesmo dessa forma, começa a distorcer as coisas, né? Confunde ainda mais, né? Essa pessoa. Então, ele estipula novas regras para aquele relacionamento, né? Então, ele começa a restringir mais ainda essa pessoa e mantém cada vez ela mais num estado vulnerável e manipulável ali naquele relacionamento. Tá entendendo por que que eu falei?
que é difícil falar disso, porque quando a gente começa a ver, e eu vi muitas na prática, eu nunca passei por um relacionamento abusivo, mas eu já atendi muitas. E uma coisa que me chama a atenção é que muitas pessoas acham que só relacionamentos, né, mais longos ou relacionamentos de pessoas mais velhas que acontecem isso, mas o que mais eu estou atendendo nesse momento são relacionamentos abusivos de casais novos. E isso está me deixando bem apreensiva. E eu tive vários casos, assim, e uma específica que eu quero compartilhar com vocês aqui, é que chegou um momento em que ele quase matou ela, né? E ele estava na porta da casa dela com um revólver, enfim, a polícia não chegava, até que a polícia chegou. Depois ela passou por várias ameaças, até eu fui ameaçada nesse caso, enfim. Então, é uma coisa bem doentia e bem difícil, sabe? Então, muitas vezes a mulher, ela tem também medo de sair daquilo, porque às vezes quando tem os filhos, ela tem medo pelos filhos, porque ele ameaça os filhos também. Notem, é uma coisa realmente bem pesada de estar se falando aqui, mas é extremamente importante para você, mulher, ter clareza se você está passando por isso, se você conhece alguma amiga que está passando por isso, é, manda esse podcast para ela, isso para ela ter clareza, porque muitas vezes ela não tem clareza do que está acontecendo. Então, o que que acontece? Quando acontece essa recaída, esse abusador, ele demonstra atenção, afeto, admiração, tudo aquilo de forma excessiva que tinha lá no começo da lua de mel. Que a gente chama de bomba de amor, é isso que ele faz. E aí, de novo, essa pessoa ela começa a se sentir amada, validada, que é digna, de novo começa aquela sensação lá, aqueles hormônios do bem-estar lá no cérebro, né? E aí o que que acontece? Ativa de novo lá as dopaminas, as endorfinas, os hormônios do bem-estar, e aí ela volta, né? E aí ela volta a se sentir valorizada, amada, né? Mas a intenção desse abusador é um outro contexto, né? É bem ao contrário. O intuito é fazer que essa parceira se torne de novo totalmente dependente daquela atenção da fase de lua de mel e retorne para aquele relacionamento. Então, gente, olha só, tá vendo o ciclo que é a fase do lua de mel, é a atenção, é a fase mais aguda, a reconciliação. E aí começa de novo a fase da lua de mel, a fase da atenção. Só que assim, para quem passa por esse tipo de relacionamento, que passa às vezes 7, 10, 20 vezes o mesmo ciclo até conseguir sair, cada ciclo que retorna, cada reconciliação que volta lá para a lua de mel e faz todo o ciclo completo de novo, porque é assim, tá, gente? Isso é um padrão de todos os relacionamentos abusivos. Cada ciclo ele se torna pior. A fase da tensão se torna pior, a fase aguda se torna pior. Então, cada vez ele se torna pior. Então, é uma manipulação, é uma vulnerabilidade, é uma fragilidade muito grande. Daia, por que que essa mulher continua ali? Daia, existem perfis específicos de mulheres que podem, né, ser mais suscetíveis a esse tipo de relacionamento? Sim. Então, geralmente, para aquela mulher que que presenciou na sua infância relacionamentos abusivos dos pais, que foi negligenciada, que não teve amor, que busca hoje no seu relacionamento suprir todas as necessidades que não teve lá na infância, que tem uma alta dependência emocional, essas mulheres estão mais suscetíveis a esse tipo de relacionamento. Então, se você que é uma mulher que está aqui me assistindo, que está aqui me escutando, que já percebeu que você tem, né, passou por situações difíceis na sua infância, que você foi negligenciada, que faltou amor, busque ajuda profissional. Para você o quê? Se livrar dessa dependência emocional, se autoafirmar, se autovalorizar, preencher-se de si própria, para quando chegar um relacionamento você não estar suscetível a continuar num relacionamento assim. Porque lembra que eu falei? Qualquer uma de nós pode entrar num relacionamento assim, porque o cara é encantador, a gente não vai saber no início. Mas depois essa pessoa começa a dar os sinais, e aí você vai conseguir interpretar esses sinais para não continuar nesse relacionamento. Então, eu quero que você se faça algumas perguntas aqui. Daí ainda não ficou claro para mim. Se ainda não ficou claro para você, eu quero que você se faça algumas perguntas aqui. A primeira, tem alguma limitação significativa em alguma área da sua vida?
que você não tinha antes. Então, por exemplo, ele controla aonde você vai, com quem você vai, com quem você fala o tempo inteiro. Eu tive uma cliente minha que o marido chegou a colocar uma câmera na loja dela, na casa dela, ele queria saber, ele vigiava tudo, ele sabia os clientes que entravam, que saíam da loja, e muitas vezes brigava porque entrava um homem na loja, alguma coisa assim. Olha o tamanho do controle. Entende? Ele questiona o tempo inteiro você, como você sai, como você está vestido, se você vai na casa da sua mãe, se você está com uma amiga, ele condena o tempo inteiro as tuas amizades, fala que as tuas amizades são todas umas vagabundas, que elas não prestam, que acontece esse tipo de coisa. Ele tenta convencer você a se afastar das pessoas, a não ter mais contato. Ele fica alegando que só ele que te ama de verdade, só ele que te protege, que só ele basta na sua vida. Ele fica fiscalizando tudo o tempo inteiro, como que você se comporta. Ele critica demais, né? Muitas vezes sem motivo. Ele desvaloriza suas qualidades, né? Ele fica anulando, né, a sua autoestima, ele fica baixando a sua autoestima, ele não tá nem aí para os teus sentimentos, ele fica distorcendo a realidade, ele faz com que você duvide da tua própria sanidade. Notem, isso tá lá na Lei Maria da Penha, gente, né? Quando a pessoa chama você de louca, né? Quando a pessoa começa a distorcer e fazer com que você saia realmente da tua sanidade mental. Isso se chama violência, é violência psicológica, tá? Tá lá no não me lembro agora qual artigo que é, mas enfim, já falei, acho que até sobre ele aqui em algum podcast. Você se sente dessa forma? Isso é um relacionamento abusivo. A segunda pergunta: você se sente insegura quando você quer ser espontânea? Você não consegue ser espontânea nesse relacionamento? Tipo, você fica sempre com medo do que você vai falar, tem que estar sempre consultando, né, o teu parceiro. Parece que tu tá sempre pisando em ovos, né, na relação, que você, qualquer coisa que você pode falar, pode dar alguma coisa, pode dar alguma treta, ele fica emburrado, ele explode do nada. Você se sente insegura em ser você? Se você se sente insegura em ser você, você pode estar sim num relacionamento abusivo. Outra questão, você percebe que você já está com algum dano psicológico, que você não está bem, que você está perdendo seu brilho, que você está perdendo a vitalidade de vida, que você está meio depressivo, que você está ansiosa, que você está tendo algum transtorno, que você não tem uma outra causa que não seja o teu relacionamento. Vocês não têm noção da quantidade de mulher que chega para mim sem querer viver por causa de relacionamentos. E nem sempre são relacionamentos abusivos, tá? Muitas vezes são outros tipos de relacionamento que fizeram ela perder o brilho de tal forma, principalmente quando acontece traição e coisas desse tipo, que ela tá totalmente desmotivada, que ela já tá ficando doente. Então, às vezes, essa mulher chega para mim doente psicologicamente, enfim, e nem tá num relacionamento abusivo. Mas, note, você tá passando por alguma dessas situações? Você pode estar passando por um relacionamento abusivo. Agora, a questão que eu acho mais crucial, que é um padrão exato de um relacionamento assim. Existe desequilíbrio de poder em que o teu parceiro demonstra, um dos parceiros, ou enfim, né, você como submissa e o outro parceiro com extremo poder. Se existe isso, você está possivelmente num relacionamento abusivo. Daia, e agora, se eu percebi, se eu estou tendo clareza que eu estou passando por esse tipo de situação, o que que eu vou fazer nesse momento? A primeira coisa que você precisa é buscar apoio, é buscar ajuda. Porque provavelmente, se você já passou por vários desses ciclos, retornou vários desses ciclos sozinha, você não vai conseguir. Aqui, o intuito desse podcast é para você ter clareza se você tem indícios aí de que você está passando por esse tipo de situação. Se você teve clareza, mesmo que você esteja na negação, porque muitas podem estar em negação aqui ainda, mas que você está começando a pensar que sim, eu posso estar passando por isso, você tem que buscar ajuda, apoio profissional. Então, qual que é a intenção desse podcast aqui? O primeiro, prevenção. O segundo, detecção, para você detectar. E aí, depois, com a ajuda do profissional, o que que ele vai fazer? A primeira coisa que a gente fala, existe como recuperar? Isso vem muito essa pergunta para mim. Tem como a gente recuperar um relacionamento, um casamento abusivo? Não, não.
Esse é o único relacionamento que a gente não fala em recuperação de relacionamento. A gente fala em afastamento dessa vítima porque ela corre, inclusive, risco à sua vida. Então, não existe reconciliação no relacionamento abusivo. Não existe esse tipo de coisa. Então, a gente precisa prevenir, detectar, e quando a gente detecta isso, a gente precisa fazer. A primeira coisa que a gente faz é contato zero. Contato zero com esse manipulador. E é óbvio que ele não vai aceitar isso de imediato, é óbvio que vai ser difícil, que ele vai tentar manipular. Então, por isso que você precisa de apoio, porque sem apoio vai vir as recaídas, porque ele vai continuar querendo entrar em contato, ele vai continuar querendo ter acesso a você. Então, a primeira coisa é o contato zero, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis no início do processo, porque depois, quando você consegue esse contato zero, e com ajuda, com apoio, você consegue sair com mais facilidade. Depois que a gente começa esse contato zero, aí nós, como profissionais, nós vamos começar a trabalhar a independência dessa mulher. Primeiro, a independência dela em relação ao abusador. E depois vem a questão de independência financeira, enfim, outras dependências, né? Para ela não se tornar mais dependente emocional das pessoas. Aí a gente vem para um processo de reconstrução dessa mulher, reconstrução da sua vida, reconstrução da sua história. Depois nós temos um processo de manutenção, de renovação. Então, existe todo um processo, existe toda uma metodologia que muitas vezes você sozinha não vai conseguir. Daia, você já conhece pessoas que sozinhas conseguiram? Conheço, são raras. Mas, se você realmente percebeu isso, se você realmente tem vontade de resgatar o seu brilho e de mudar, você pode. Inclusive, estando aqui no nosso canal. Então, ó, já curte, gente, meu Deus, já curte esse podcast, já deixa o seu comentário aqui, porque tá sendo diamante, ó, realmente diamante isso aqui que eu tô trazendo para vocês. Você aqui dentro do nosso canal, você pode sim começar com tudo que a gente traz aqui a resgatar o seu brilho, a resgatar essa mulher de valor que você é, esse diamante que precisa ser lapidado. Então, só para fecharmos o nosso podcast aqui hoje, que eu trouxe ele com mais seriedade do que o normal, né, dos outros podcasts que eu trago, mas é que eu acho que esse assunto merece realmente respeito e seriedade daquilo que a gente está falando. Então, notem, mulheres, notem, preciosas. Olha alguns dados que eu trouxe aqui, mas bem poucos, tá? Porque tem muito mais, eu não quis trazer para não deixar mais pesado ainda. Mas uma em cada 3 mulheres já sofreu alguma violência doméstica. 3 em cada 5 mulheres sofrem ou sofreram abuso em relacionamentos. E isso eu trago aqui para mim, né? Eu tenho as minhas estatísticas by Daiane, que de cada 10 mulheres, pelo menos 8 já sofreram abuso, né? Abuso sexual e outros tipos de abuso. Minhas estatísticas, tá? Do que eu atendo, mas é muito grande. Infelizmente, menos de 10% das mulheres registram, denunciam, então a gente precisa também disso. Eu sei que muitas vezes, e eu já me deparei com esse tipo de coisa, da gente se sentir impotente, porque mesmo denunciando, às vezes acontecem situações fora do controle. Mas se não tiver essa denúncia, a gente não tem como proteger muitas vezes essas mulheres. Agora falando também da questão de violência. E quando a gente fala em violência, na pandemia aumentou meu Deus, estratosfericamente, meu Deus do céu, gente, os números de violência. Então, nós precisamos entender esses números, eles são reais. Então, às vezes eu escuto alguns homens falando para mim que a gente exagera. Mas só que os homens, eles não passam pelas situações que a gente passa. Inclusive, eu sempre falo, é só estando na pele de uma mulher para saber o que é. Porque o homem, ele não tem medo de sair de casa sozinho, ele não tem medo de colocar uma roupa e sofrer assédio ou ser abusada por causa da sua roupa. Então, eles não passam por esse tipo de situação. Então, se você já escutou esse tipo de coisa, que você está exagerando, não é bem assim, cuidado. Nós não estamos exagerando. Eu atendo todos os dias vítimas de relacionamento abusivo, vítimas de abuso. Então, nós não estamos exagerando. Nós estamos aqui fazendo um trabalho de prevenção, um trabalho de proteção. E o meu propósito é esse, que você, mulher, nunca mais, ou as meninas que estão agora vindo, que nunca mais passem por esse tipo de situação. Então, meus amores, olha só, foi um podcast
mais pesado, eu sei. Foi um podcast que fez a gente repensar várias coisas, que trouxe, pode ser que clareza para algumas coisas que você não tinha, que doeu aí em você. Mas eu quero deixar uma coisa que eu sempre falo aqui e que eu sempre deixo muito claro para as minhas alunas também. Não existe Salvador. É você que tem que se salvar. Então, antes de mais nada, se você está passando por essa situação, sinta-se acolhida, sinta-se abraçada, não tem julgamento, mas você precisa tomar a primeira atitude, fazer o primeiro passo de realmente sair dessa situação e não querer mais isso para você, por mais difícil que isso pareça, por mais a sua cabeça está perdida, os pensamentos, você não sabe, então busca uma ajuda profissional. Se você não tem dinheiro para buscar ajuda profissional, que você busque ajuda aqui. Aqui, nós estamos aqui para auxiliar você, para trazer podcast falando sobre todos os assuntos que podem ajudar você. Quanto assunto a gente tem aqui, quanto conhecimento que já pode ajudar você, quantas tarefas que eu deixo muitas vezes para vocês aqui nos podcasts que vão ajudar vocês a resgatarem o seu brilho. Então, é protagonismo o tempo inteiro. Você não tem culpa por estar, muitas vezes, nas situações que está, porque são mais complexas, porque vieram lá da infância, vieram de situações traumáticas que você passou, mas hoje, como adulta, você tem total responsabilidade sobre aquilo que está na sua vida. Então, se isso que entrou na sua vida, essa tranqueira que entrou na sua vida, que você não quer mais e que você sabe que você permitiu que isso entrasse, então que agora você tenha consciência de permitir, aliás, de tirar isso da sua vida e permitir que só coisas boas entrem, tá bom? Meus amores, nossa, que podcast foi esse? De novo, se você está passando por isso, quiser me chamar também no direct, nas minhas outras redes sociais, para a gente conversar, para a gente bater um papo, porque aqui foi uma questão de ter clareza, consciência. Mas se ficou alguma dúvida, me chamem. Se vocês quiserem colocar aqui nos comentários, coloquem. Eu sempre dou um jeito de passar por aqui, de responder todo mundo, né? Até os haters eu respondo e tá tudo certo. Venham haters e quero mais é que venham mesmo, tá? Porque isso quer dizer que nós estamos fazendo barulho. Mulheres, nós juntas fazemos barulho. E eu quero fazer barulho aqui, tá? E ninguém vai me calar. Não vai ser um hater de merda que vai vir me calar, porque eu estou aqui com um propósito, que é resgatar o brilho de você, mulher, e que a gente pega na tua mão e a gente não larga uma da mão da outra, a gente não se abandona, mas você tem que estar aqui. Então ativa as notificações, se inscreve aqui no canal, compartilha isso com as suas amigas e vem com a gente. E se você quiser também, deixa o seu comentário aqui de outro tema que você gostaria que eu trouxesse aqui para você. Pode ser que esse tema seja um próximo podcast que eu vou trazer aqui, tá bom? Então, meus amores, fiquem bem, sintam-se abraçadas, sintam-se acolhidas. Qualquer dúvida, me chamem. Até o próximo.